pai me ensinou muita coisa que eu carrego hoje de lição para a vida foi meu pai que me ensinou. Eu não tenho dúvida disso. E eu falo isso para as pessoas que estão próximas a mim, o quanto o meu pai ensinou, principalmente tratando de princípios. Então, eu poderia citar várias coisas, mas acho que princípio é o que meu pai me ensinou a carregar desde quando eu era pequeno. Não só princípios cristãos, mas como um homem mesmo. E de lutar, de correr atrás dos meus sonhos, de conquistar aquilo que eu quero, de que nada vai acontecer sozinho, de que eu preciso realmente correr atrás. Então, acho que esses princípios, eu tenho certeza que meu pai, de certa forma, não acredito que ele tenha percebido que me ensinou, mas eu vou carregar isso pro resto da vida. É uma coisa que ele fez comigo, que é levar pro trabalho dele. Uma vez a gente estava trabalhando na roça. E essa roça tinha cavalo, tinha coisa, mas no intuito a gente ia para trabalhar. E esse intuito era o quê? Aproximar mais eu dele e deixar a gente mais próximos. Eu tenho muitas memórias marcantes com meu pai, mas eu tenho uma que a gente conversou bastante sobre esses dias, que é quando eu trabalhei com ele na casa da minha falecida tia Luciene. Ele estava fazendo uma obra lá e eu queria na época comprar um celular, era um Moto G2 na época, era o celular do auge, mas não tinha dinheiro para comprar. Meu pai falou: ó, você quer comprar, beleza, você vai comprar, só que você vai trabalhar, juntar o dinheiro e comprar seu celular. Então, fiquei lá trabalhando com ele, a gente lutou, correu atrás, consegui comprar o celular. E essa memória, assim, eu uso ela muito nos meus dias de hoje porque eu vivo muito isso, né? De conquistar, de correr atrás, lutar por aquilo são os meus sonhos, aquilo que eu quero. Então essa é uma memória bem marcante que eu tenho aí. E assim, são memórias que vêm da obra, né? Meu pai é pedreiro desde sempre, desde que eu conheço meu pai, ele é pedreiro. Então, tudo aconteceu na obra, né? Meu avô ensinou meu pai na obra, mas enfim, eu não segui a mesma carreira do meu pai, que foi sempre o que ele falou para mim: ó, estuda, para que você não precise desse trabalho duro. Então, mas tudo que ele me ensinava ali foi me colocando para ajudar, fazendo um serviço, me mostrando alguma coisa ali. Quando eu e o meu pai tava no carro, é, conforme eu não gosto de deixar minha mãe preocupada, eu, eu comecei a ficar nervoso. E, e meu pai me acalmou de uma forma que, tipo, ele soube lidar com a situação. E, e eu acho isso incrível, porque um pai que deixou o filho calmo tão rápido, ele não tem nem explicação, tipo, ele é um pai que já viveu tudo, ele já foi filho, entende a parte do filho, e ele consegue lidar com a situação tão rápido que você nem vê o que ele fez pra te acalmar. E essa é uma lembrança como um filho e pai, não é uma lembrança que foi eu e ele só. E uma coisa que eu acho incrível nele, que ele sabe lidar tão rápido com as coisas. Eu admiro muita coisa no meu pai e às vezes a gente como filho e por criação também a gente acaba não expressando o quanto a gente queria expressar pros nossos pais. Mas ele me ensinou muito como ser um homem de verdade. A honrar a esposa, honrar a família, honrar a casa, trazer a provisão para dentro da casa, trazer Deus, revelar Deus para dentro de casa. Então, esses pequenos gestos dentro de casa que meu pai tinha com a minha mãe, isso revelava quem ele era, e a lição que eu tive com ele em relação a isso
é algo que eu tento sempre me tornar melhor todos os dias, me esforço para tentar ser um pouco do que meu pai foi para mim, para minha esposa, meu pai foi o que meu pai é como marido. Uma coisa que eu admiro nele é o compromisso que ele tem com as coisas. O compromisso que ele tem com o serviço, o compromisso que ele tem com a igreja. É um compromisso que ele... Eu vou dar um exemplo. Normalmente ele toca na igreja e ele não falta um sequer culto que ele seja escalado, ou um ensaio que ele tem que ir, porque ele tem um compromisso de entregar uma adoração para Deus que é muito grande. E eu admiro muito nele o compromisso que ele tem com Deus. Cara, meu avô é um não vou falar, não existe palavra para descrever o que era meu avô, mas ele deixou um legado muito forte pra gente de honrar a Deus, de ser uma pessoa temente, de ser próximo e ser íntimo de Deus. Então, eu e meu primo, a gente conversava muito de como a gente queria que nossos avós vissem nosso casamento, como a gente queria que nossos avós vissem os nossos filhos, mas obviamente a gente sabe que nada nessa vida é eterno, mas como simbologia apenas de algo que, além do legado que meu avô deixou pra gente, meu casamento eu usei o relógio que era do meu avô, e assim, é algo tão interessante porque a gente, quando meu avô era vivo, a gente chegava na casa dele e falava, nossa, vô, por que o senhor tá brigando com esse relógio? Porque ele sempre usava o relógio mais largo do que o braço e o relógio ficava de ponta cabeça. E ele ficava sempre jogando o relógio. Aí depois meu pai veio falar pra mim, se eu vou ficava assim, porque o relógio ele era de corda, então ele tinha que mexer pra ele continuar girando. Então assim, mas o legado que meu avô deixou pra gente como ser um homem temente a Deus, de tudo aquilo que ele ensinou pra gente, e meu pai trouxe isso pra minha vida muito claro. Então, eu acho que esse legado de como ser um homem temente a Deus e esperar, confiar e saber que tudo vai dar certo segundo o tempo de Deus. Meu avô foi um cara muito incrível, que quando eu lembro dele eu choro toda vez. Porque a lembrança que ele deixou na família, que toda vez que que a gente chegava na casa dele, ele cumprimentava com o maior carinho. E tipo, a gente brincava. E, tipo, eu lembro desses momentos até hoje. A gente brincava de uma coisa que eu não esqueço até hoje. Que eu chegava, cumprimentava, apertava a mão dele. E ele tinha uma brincadeira que ele não soltava. Eu tentando soltar a mão dele e ele segurando, e a gente brincando assim, tipo, é uma brincadeira boba, mas é uma brincadeira que uma das lembranças que você tem dele. E ele deixou um legado, né, na família. Foi incrível a relação que ele tinha com a igreja. Sim, meu avô tinha uma profundidade a mais na igreja, que ele era presbítero, ele chegou a liderar a igreja do bairro dele. E quando eu fui para lá um tempo atrás, meu pai, a gente foi nessa igreja, eu falei, pai, vamos na igreja que eu vou ir. E essa igreja, eles davam oportunidade. E deram oportunidade pro meu pai. E essa lembrança de eu ver o meu pai lá em cima é a mesma lembrança do meu avô.
Eu São poucas pessoas que sabem qual que é o meu maior sonho, né. Eu sempre já a Stephanie sabe disso, bastante pessoas que estão mais próximas a mim sabem que o meu sonho realmente é ser pai. Obviamente ainda não é o momento, né, porque tem um momento para tudo, então eu fico pensando muito quando eu for pai, se eu vou conseguir realmente ser o pai que meu pai foi para mim, de sempre lutar, sempre batalhar, sempre fazer o melhor para dar o máximo pra gente ali. Então assim, eu quero muito seguir os mesmos caminhos que meu pai trouxe para mim, para o meu filho, de ensinar realmente as coisas da vida, de como as coisas funcionam e ser um homem temente a Deus e entender que tudo vem dele, tudo volta para ele. Então, eu penso muito isso todos os dias de quando esse meu sonho for realizado de ser pai e num próximo Dia dos Pais eu estar comemorando, não só com o meu pai, mas com o meu filho também, mas que eu possa replicar tudo aquilo que meu pai ensinou na minha vida até hoje. Eu te amo, não sei dizer o quanto que eu te amo infinitamente, mas eu posso não demonstrar, porque eu não fico muito em casa, eu não converso muito, mas o quanto eu te amo é incrível. O quanto eu te amo, o quanto eu te amo é o mesmo tanto que eu amo a Deus. E eu amo incrivelmente a Deus. O senhor pode contar que eu amo incrivelmente o Senhor. E o Senhor é uma das coisas incríveis que veio na minha vida, desde quando eu me entendo por gente. Pai, eu sei que eu nunca talvez fui um filho de muitas palavras, de talvez falar um eu te amo, de abraçar mais, de expressar mais o que eu sinto, mas a ideia desse vídeo talvez foi um pouco para isso e também para registrar o quanto o senhor é uma pessoa que eu amo muito, que obviamente não só no Dia dos Pais isso, mas falar que eu sou muito grato por tudo que o senhor já fez por mim, continua fazendo, pelo meu irmão, por nossa família. Dizer que eu amo o senhor muito e que assim como o vô deixou um legado pra gente, o senhor vem deixando a cada dia. E se por acaso o senhor tem dúvida, acredito que o senhor não tenha, mas se por acaso o senhor tem dúvida de que, será que eu criei meu filho certo? Será que eu ensinei certo? Embora as chineladas, as varadas e os castigos, tudo isso eu só tenho a agradecer porque foi o que me moldou, foi o que me forjou, foi o que me tornou o homem que eu sou hoje. Então, obrigado, te amo e é isso.